Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Edu Dimitrov do canal Celero Atma. Estou ajustando aqui a câmera. A gente vai sempre se arrumando, né? Eu me acho. Eu vou me encontrar. Bom, sejam bem-vindos quem não conhece o canal. Quem já é velho de casa, sinta-se à vontade, pega seu café, sua água. A gente vai conversar mais um pouquinho, né? Novamente no meu cenário montado aqui com as geometrias sagradas que eu canalizo. Caso você se familiarize com alguma delas e que você seja o respectivo dono, entre em contato comigo, tá bem? Esse trabalho de geometrias sagradas que eu desenvolvo é uma canalização em formato de telas, algumas em alto relevo, desenvolvidas com diversos materiais, e eu acabo encontrando os donos pelo meio do caminho. É assim que funciona. Todas elas têm um dono, com certeza. E talvez um deles possa ser você que está nos assistindo nesse momento. Nós somos da egrégora Celero Atman, que trabalha com diversas ferramentas, inclusive a astrologia, tarô, baralho cigano, hipnose e a lista é grande, cura quântica e tudo mais. E hoje a Laurinha tá daquele jeito. Quem conhece a Laurinha tem 20 anos aqui em casa, a mais velha da turma, né, Laurinha? O João deu uma pausa, daqui a pouco ele tá por aqui, isso é certeza. Bom, hoje a gente vai começar também uma nova sequência de vídeos que vai falar sobre alguns assuntos. Eu estou com a minha colinha aqui e eu vou começar uma série de 4 vídeos por enquanto, que vai se chamar Por Outro Prisma. E ali a gente vai abordar um assunto que nós vamos falar de aspectos espiritualistas. Não estamos aqui para botar regra em ninguém, nem para ficar contra ninguém. A gente está aqui para passar uma visão diferente e que convém você pensar, principalmente se você falar assim, não concordo com ele. Melhor ainda, significa que você entendeu o processo e que vale a pena ter um outro olhar sobre essas questões que a gente vai abordar. E a primeira delas, a gente já começa falando sobre religião. O famoso temido assunto, né? Mulher, time e religião. Time de futebol, né? Aqui no Brasil principalmente. Bom, o que a gente vai falar sobre religião? As minhas passagens por diversas religiões e diversos conceitos me trouxeram algumas importantes formas de visão sobre a ideia de religião. Se você me perguntar hoje se eu tenho alguma religião, eu não tenho nenhuma religião, mas eu me familiarizo com conceitos de filosofia, com conceitos do candomblé, alguns deles, conceitos da Umbanda e do budismo. Hoje, se você me perguntar onde eu iria, eu posso visitar algumas casas de Umbanda, por exemplo. Não são todas, porque algumas já trabalham, destoam da minha linha de trabalho. Eu sou sacerdote da Umbanda, assim como eu também tenho formação na Wicca, tenho formação em algumas outras áreas. E a Umbanda me levou ao Reiki e o Reiki me levou para outras construções. E isso foi muito interessante, porque a gente começa a ver o mundo por uma outra visão. Facilita o entendimento. E os meus guias, mentores, certa vez me fizeram uma proposta. Você quer ir além? Eu aceitei. E hoje eu posso dizer que a gente trabalha com uma espiritualidade ufológica. Tá? Eu trabalho com as famílias estelares, como muita gente trabalha por aí. Hoje eu não estou diretamente ligado à Umbanda, mas através de muitas ferramentas da Umbanda, a gente consegue desenvolver muita coisa. Mas em 2020, pleno começo da pandemia, acontece uma coisa bem interessante. Eu recebo a ordem para fechar os trabalhos.
E aí entra um processo pelo qual é a base da nossa conversa de hoje. Quando eu fecho os trabalhos, eu sou obrigado a me revisitar e conversar comigo mesmo. Os guias se afastaram e informaram que eu deveria descobrir uma forma de como encontrar com as minhas sombras, com as minhas dificuldades, com o meu ser. E foi um processo fascinante, porque eu fui buscar, dentro de todas as terapias que eu conheço, eu acabei indo para psicologia, para análise, para poder encontrar uma nova ferramenta da qual eu não conhecia nada, para entender o processo eu. E aí eu me deparo com conceitos budistas. Porque dentro do universo mais cristão, a gente entende que eu preciso fazer pelo outro. A gente vai encontrar isso demais no kardecismo. Eu preciso fazer pelo outro para poder me melhorar. Mas eu sou exemplo total disso, que eu, enquanto pai de santo da Umbanda, eu fiz pelos outros e não fiz por mim. O que aconteceu? Absolutamente nada na minha vida. Nada. Eu continuei tapando o buraco de não olhar para o meu ser, para a minha integridade, para a minha profundidade. Para mim. Dentro de todos os conceitos e concepções, eu tinha que olhar para mim. E aí acabei não fazendo isso. Quando eu fechei os trabalhos e que fui obrigado a buscar os conhecimentos que me levaram até o meu eu, as minhas sombras, a minha luz, eu me deparei com um processo de dor muito grande. Onde eu vou olhar para o passado e vou então remontar uma nova história. Então eu andei aqui com a espiritualidade, as outras áreas da minha vida ficaram aqui. O que aconteceu? Eu paro e volto para resgatar todas as partes do meu eu. E aí eu integralizo e vou adiante. Aí é que está a pegadinha da ideia de religião. Eu passo a entender que os templos, centros, dê o nome que você quiser de casas religiosas, as pessoas não vão buscar a sua melhoria. A grande maioria dessas pessoas está buscando uma muleta. Uma muleta para que você possa ir ali toda semana, ou não sei quantas vezes por semana, despejar a minha esperança de que um dia possa ser melhor, de que um dia vai ser diferente, de que um dia isso, um dia aquilo. E na verdade não tem essa história de um dia isso, um dia aquilo. Ou você faz ou você não faz. Não tem milagre, tá? O que tem é você aceitar a busca. E aí a gente entende que existem diversos tipos de religiões para abraçar os diversos tipos de níveis de consciência. Então vamos colocar assim que existem religiões que estão em diversos degraus para que você vá então expandindo a sua consciência. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir do momento que você não tem um senso crítico sobre a religião em que você está, então, na verdade, obedecendo a projetos de uma matrix, de um controle maior sobre uma grande massa. Qual é, então, a resposta sobre isso? Quando você se questiona. Quando você banca o papel de demônio no processo. Porque toda vez que eu questiono e não encontro respostas naquele ambiente religioso, significa que meu tempo ali se encerrou. Se eu não consigo realizar mais do meu processo nesse ambiente, eu não tenho que permanecer mais ali. Ali não me agregou mais ferramentas de trabalho ou mais mecanismos de soltura, eu não vou dizer aprendizado não, porque eu não entendo que a gente aprende, eu entendo que a gente relembra, é diferente. Então, se eu digo sim para todos os processos, inclusive religiosos,
né? Se eu estou numa determinada casa, ela diz assim, você não pode ir ali, a outra religião do fulano não presta, aquilo não vale nada. Gente, tá errado. E se eu aceito isso sem questionar, eu estou desrespeitando as outras existências. Então, assim, se auto-questionar se aquela proposta ou ideia está correta ou não para mim, é algo extremamente necessário dentro do seu processo espiritual de aprendizagem. Hoje eu não tenho mais religião. Como eu disse, tenho algumas que eu me familiarizo com alguns aspectos. Mas ainda o conceito budista trouxe a alavanca de eu poder entender que eu preciso fazer por mim. O budismo fala da sua iluminação, de você entender o seu processo. E a Umbanda foi uma facilitadora de novos processos, onde eu fui crescendo, fui expandindo, trazendo outras ferramentas, modificando todo o perfil do meu trabalho, dos médiuns que trabalhavam comigo. E então, quando a gente se conecta com ferramentas que nos propiciam contatos com a nossa família estelar e nossos irmãos estelares, tudo ganha um sentido muito maior. Então não foi um erro da minha parte em questionar. Foi sim o caminho correto para entender o processo religião. Religião não te religa a nada. A pergunta que surge quando a gente pensa em religar deveria ser a seguinte: eu estaria me religando a mim mesmo? Esse deveria ser o propósito. O grande propósito da ideia das religiões. Mas não é esse o propósito. A gente pode encontrar diversos propósitos e eu não estou aqui para falar sobre isso. Tá? A forma de você acreditar cegamente no que uma outra pessoa está lhe dizendo também é um direito seu. Mas eu estou propondo para vocês aqui que vocês pensem de uma outra forma. Então, para mim, o kardecismo sempre foi uma base da qual eu não tinha que permanecer. Eu tinha que subir para outro degrau e entender respostas mais claras sobre o meu processo. Mas se você quer ter uma base espiritualista sobre tudo o que acontece aqui no planetinha chamado Terra, o kardecismo é uma grande base. Tá? Mas aí é que está. Tudo isso a gente coloca aqui a proposta, né, por um outro prisma. Por quê? Porque a nossa ideia aqui é fazer com que você pense assim: eu não concordo com ele, então eu vou pesquisar. E quando eu vou pesquisar, eu estou me propondo a um novo diálogo comigo com relação a tudo aquilo que me religa à minha essência. Então você vai encontrar diversas ferramentas até você chegar num patamar em que a gente vai entender a ideia de despertar. E agora a gente já começa uma nova fase aqui no canal, onde a gente vai falar de outros assuntos de uma forma um pouco mais abrangente e mais profunda. Ok? Então, a minha proposta aqui para que a gente pense num primeiro momento sobre religião é isso. Até que ponto você vai num ambiente todo dia ou toda semana por tantos anos e você não agrega, você não sai do lugar, você não muda de patamar? Será que isso está correto? Deu prazo de 1 ano. Se em 1 ano a sua vida não gera nenhuma modificação consciencial do processo vida, esse lugar não serve para você. Questione o perfil da pessoa que está dizendo para você: não faça isso, não vá ali, não vá acolá, não conheça, a religião do outro não presta. Vai entender.
vai estudar antes de julgar. Essa é a nossa proposta. Você só vai expandir a sua consciência a partir do momento que você aceitar olhar as coisas por um outro prisma, por um outro lado. É isso. Eu espero que a gente possa ter deixado cutucadas e gostaria que vocês comentassem no canal essas experiências que vocês têm nesse ambiente, nesse contexto. Nós vamos voltar nesse assunto religião em outro momento, tá bem? Tem outras passagens que eu quero falar. Aliás, o Atman está pedindo para falar sobre isso, né? Quando a gente fala da ideia de que o templo precisa ser você. E quando o templo é você, você não vai a um outro templo externo e faz as suas preces, as suas orações e sai de lá e faz de conta que um cachorro de rua não existe. Que faz de conta que uma árvore está sendo destruída na sua frente e você não viu. Que existe pessoas passando fome e você não viu. Então tem algo errado nesse processo. Eu não preciso sentir a dor do mundo. Eu preciso respeitar os outros estágios de vida de cada um. Eu preciso respeitar a existência de cada um e as escolhas de cada um em todos os âmbitos de suas vidas. Se a gente não faz isso, será que a religião está então correta? E eu sou contra diversos mecanismos que existem aí de manutenção de status quo da situação. Tá? Eu acho que cada um precisa... Eu acho não, eu tenho certeza. Cada um precisa buscar o seu melhor dentro de si. É dentro. E dentro reverbera. Então a gente vai voltar nesse assunto outras vezes, tá? Curta, compartilhe, comente, divulgue o canal. A gente agradece e a gente se vê no próximo vídeo da nossa série. Um abraço para todos vocês e até mais.